Jason Momoa vai abandonar o tridente do Aquaman para empunhar a brutalidade do lobo no novo universo da DC, confirmando assim rumores que duram pelo menos já há 2 anos, e neste vídeo vou contar como é que este caçador de prémios, que é super caótico, pode cruzar caminhos com a Supergirl, sendo que este vai fazer a sua estreia no filme dela, e mesmo com o próprio Superman, isto tudo numa narrativa que promete redefinir o DCU. Olá a todos e bem-vindos ao canal do Tretas Chrome, eu sou o Paulo, e esta é a teoria que eu tenho para a introdução do lobo no DCU. Para entender o impacto que Jason Momoa pode trazer para o papel, precisamos de perceber quem é o lobo em primeiro lugar. Este anti-herói excêntrico nasceu nos anos 80 e rapidamente conquistou os leitores tanto pela sua irreverência, violência e aquela dose exagerada de humor negro. Ele é também o último da sua espécie, uma espécie conhecida como os Krazzanians, mas isso é porque, bem, como acabei de dizer isto sem parecer muito estranho, é que ele exterminou basicamente toda a sua raça, mas isto só por diversão. Quem nunca, né? O lobo é também um caçador de prémios intergaláctico e aceita basicamente qualquer trabalho, desde que haja muito dinheiro envolvido. Conhecido pelo seu visual imponente, de cabelo comprido, barba espessa e um colete de cabedal, ele tem também habilidades brutais, como a regeneração e uma força sobre-humana. No que toca à sua personalidade, é basicamente explosiva e imprevisível, seja qual for a narrativa em que ele está envolvido. Mais do que isso, o lobo tem uma moralidade tão ambígua quanto o seu humor. Ele tanto pode ser o maior vilão da história que nos está a ser apresentada, como o próprio anti-herói mais improvável que acabe por salvar o dia. E é esta dualidade que torna a sua interação com outros heróis tão interessante. Agora, e sabendo tudo isto, apenas um ator encaixa perfeitamente para trazer à vida, pelo menos do meu ponto de vista, esta personagem. E é nada mais, nada menos que o Jason Momoa. Diz-me também concordas com isso. Desde que basicamente o ator se tornou famoso com o Khal Drogo em Game of Thrones, e depois mais tarde com o Aquaman, Momoa sempre trouxe bastante intensidade, carisma e aquele toque de humor que encaixa na perfeição no papel do lobo. Além disso, a sua ligação à cultura rock e motas reflete basicamente a essência deste caçador de prémios casarniano. E acima de tudo isso, o próprio ator é fanático pelo personagem e já expressou a sua paixão por ele várias vezes em várias entrevistas. Um ponto de curiosidade é quando Zack Snyder o chamou para testes de casting, ele disse-lhe que seria para ele interpretar o Batman. O Momoa, contudo, nunca acreditou que fosse para ficar com esse papel e ele pensou que nunca na vida iria interpretar o Cavaleiro das Trevas. Mas contudo, imaginou que seria escolhido para o vilão desse filme e nada mais, nada menos que seria o próprio Lobo. O ator disse em várias entrevistas que era o ator perfeito para aquele papel e aqui está um exemplo do que ele disse. Well, I originally thought I was going to be playing Lobo in the very beginning because I got called in. I auditioned for Batman and I almost didn't do it because I was like, this is silly. It's not going to be me. Why am I auditioning for Batman? No entanto, o Zack Snyder viu em Momoa algo diferente e apresentou-nos uma versão do Aquaman que o tornou muito mais popular, que foi a versão que vimos no DCU. Esta versão redefiniu o personagem nos cinemas e, embora, honestamente, a sequel tenha deixado um pouco a desejar, a sua versão foi bastante icónica. Contudo, a paixão do Momoa pelo lobo e a sua capacidade de encarnar personagens brutais, com bastante carisma, tornam-no a escolha ideal para esta nova fase do DCU. Esta mudança de Aquaman para lobo também simboliza algo muito maior. O novo rumo que James Gunn e Peter Safran querem dar a este novo universo da DC tem muito mais liberdade criativa e personagens que desafiam as normas. O lobo não é apenas um personagem cómico ou sequer secundário, ele tem o potencial para roubar qualquer cena em qualquer filme que ele participe. Talvez até venhamos mesmo a ver um filme a solo dele, caso o filme da Supergirl seja bem recebido. É sempre esse pormenor. Mas onde é que o lobo encaixa nesta nova fase do DCU? Bem, até o momento sabemos que o filme da Supergirl, O Man of Tomorrow, vai adaptar a banda desenhada de Tom King com o mesmo nome, onde a Kara Zor-El embarca numa aventura cósmica. E aqui encaixa a minha teoria, onde acho que o lobo poderá ser o principal antagonista do filme, ou pelo menos aparentemente na parte inicial. Imagina só, a Kara descobre pistas sobre a destruição de Krypton e parte assim numa missão cósmica. Durante esta sua jornada, chega a um planeta sob um sol vermelho, o que lhe tira basicamente os poderes, e lá conhece uma personagem chamada Ruthie, que é uma jovem que está em busca de vingança pelo seu pai que foi assassinado. E quem foi contratado para matar o pai de Ruthie? Nada mais, nada menos que o próprio lobo. O embate entre a Kara e o lobo seria inevitável, com eles a seguir as suas próprias regras, enquanto a Kara tenta proteger a Ruthie. Contudo, esta adaptação da história não seria tão linear assim. Aqui entra um elemento-chave desta banda desenhada, o Graham. Nesta minha teoria, o lobo acaba por ser manipulado pelo Graham, que é o verdadeiro vilão do filme. Sabemos que este personagem está presente no filme porque vai ser interpretado por Matthias Schoenaerts, e já tivemos a confirmação disso, e para quem não conhece, o Graham é uma figura calculista que basicamente é conhecido pelo seu papel como antagonista na banda desenhada de Supergirl, Woman of Tomorrow. Nessa narrativa, ele era um agente da corte ligado à aristocracia no seu planeta real, que depois de levar uma cosa da Supergirl se torna um pirata genocida. Ele também torna-se notório pelas suas atrocidades cometidas ao lado de um grupo de bandidos, e a sua habilidade em manipular situações e personagens torna-o uma ameaça significativa, embora não seja necessariamente um vilão cósmico. Nesta história adaptada para o filme, ele podia servir como o catalisador que uniria a Kara e o lobo, forçando-os a confrontar as suas diferenças enquanto enfrentam uma ameaça comum. Desse modo, o clímax deste filme poderia apresentar uma batalha épica, onde a Kara e o lobo enfrentam as suas limitações e encontram uma forma de trabalhar juntos, apesar de todas estas suas diferenças. Este desenvolvimento não apenas cimentaria o lobo como
um anti-herói no DCU, mas também estabeleceria a Kara como uma verdadeira heroína, capaz até de inspirar os mais improváveis aliados, como um caçador de prémios roqueiro. No final deste filme, a Kara e o Lobo poderiam, deste modo, regressar à Terra. Aqui as coisas alteravam-se um pouco e veríamos o Clark Kent a perceber a chegada de uma nova figura de que ele não conseguiria simplesmente ignorar, o Lobo. E aqui poderíamos ter um dos momentos mais empolgantes desta nova fase da DC, com o Superman a confrontar o Lobo, que seria basicamente uma peitaça e um chega para lá cheio de tensão e energia. Isto seria uma clara referência às suas rivalidades nas bandas desenhadas, onde eles são muitas vezes amigos e inimigos ao mesmo tempo. Contudo, o que tenho em mente, esta cena não seria apenas para satisfazer os leitores de longa data, seria também um catalisador para o desenvolvimento do futuro do DCU. Este cameozito podia preparar terreno para um futuro Superman 2, onde o Clark, a Kara e o Lobo, apesar das suas diferenças, acabariam forçados a unir forças para enfrentar uma ameaça ainda maior. Um inimigo cósmico que colocava todo o planeta em risco. Isto hipoteticamente, pelo menos a esta altura do campeonato. Apesar de muitos quererem ver o Darkseid, já como o grande Big Bad da fase 1, eu acredito que ainda é demasiado cedo para o introduzirem. Uma alternativa interessante era apresentarem o Grog, cujo já teve um cameo no Creature Commandos, que é a série animada que deu início ao DCU, e para quem não conhece, o Grog é um ser com um intelecto super avançado e é também um estratega implacável, e com ligações a avanços genéticos e experimentais que podem justificar a sua relevância como um vilão cósmico. Isto também faria dele encaixar como o grande Big Bad da fase 1, que é intitulada Deuses e Monstros, ao representar não só a sua monstruosidade literal que apresenta, não é? Tendo em conta que ele é um gorila gigante, mas também os desafios mortais e filosóficos que esta fase pode explorar. Mais do que um simples vilão, o Grog poderia ser a ponte para introduzir elementos ainda mais cósmicos e sombrios do DCU, enquanto assim preparava terreno para uma eventual chegada do Darkseid numa fase futura. A sua capacidade de manipular heróis e vilões, ao mesmo tempo, faz dele uma ameaça tanto no campo físico como no campo intelectual. Imaginem só ele ser o arquiteto das batalhas cósmicas, cujas decisões afetariam tanto a Kara, o Clark, assim como todo o resto do universo da DC. Assim, a questão que fica é de que forma é que estas escolhas narrativas podem definir o futuro do DCU e mais, como é que os seus maiores heróis e anti-heróis vão moldar estas interações. O Jason Momoa, a meu ver, como Lobo, é uma escolha super ousada, mas diria certa, com o potencial de transformar todo este novo universo da DC. Isto a grande escala. A sua introdução em Supergirl, Woman of Tomorrow, cria não só possibilidades narrativas, mas também prepara terreno para crossovers incríveis que poderemos ver no futuro. Com tudo isto arrumado, quero saber qual é a tua opinião neste momento. Como é que imaginas o Lobo interagir com a Supergirl e com o próprio Superman no grande ecrã? Achas que esta teoria faz sentido ou nem por isso? Conta-me tudo nos comentários e obrigado por teres assistido este vídeo. Se gostaste, não te esqueças de deixar um gosto e de subscrever o canal, ativando as notificações. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Segue também o Tretas do Chrome nas redes sociais. Eu sou o Paulo e eu vejo por aqui.